Graça e paz, irmãos e irmãs. Depois de fazermos a leitura da palavra, a leitura inspirada, a leitura poderosa, eu quero te convidar a mergulhar comigo no resumo e aplicação da lição de número 9, cujo título é Igreja Consoladora. Eu quero deixar para você que o resumo dessa lição é: o Deus Trino nos consola para que consolemos aqueles que estão aflitos. Guarde isso. O Deus Todo-Poderoso nos consola para que consolemos aqueles que estão aflitos. Eu quero falar um pouco, relembrar a você sobre o contexto que Paulo lança sobre a vida e o chamado e a evangelização na cidade de Corinto. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, depois de pregar em Atenas, ele parte em direção a Corinto. Lá chegando em Corinto, ele se sente bem para trabalhar em seu ofício, o ofício de fazedor de tenda, e fica na casa dos seus amigos Priscila e Áquila, que também eram fazedores de tenda. Ali ele fica um tempo, e assim que Timóteo, seu filho na fé, juntamente com Silas, chegam a Corinto, Paulo se dedica plenamente à pregação do Evangelho. Ali percebe que há uma grande dificuldade para que ele pudesse dar continuidade no trabalho missionário. Sente no seu coração o medo diante do desafio. Porém, o Senhor, por graça e misericórdia, à noite o visita e então traz ao seu coração o refrigério, traz ao seu coração a certeza de que ali Deus tinha um povo naquela cidade. Paulo fica como registrado no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, ali 1 ano e 6 meses, ensinando, ministrando, plantando aquela. É interessante então que depois desse período, Paulo retorna a Antioquia e de Antioquia ele começa a dar início à terceira viagem missionária. Nessa terceira viagem missionária, ele se endereça à igreja, à cidade em Éfeso. Em Éfeso, o trabalho é grande, uma porta oportuna lhe foi aberta e ele fica ali naquela cidade evangelizando, ensinando, ministrando 3 anos. E durante esse período em que ele estava ali ensinando, ministrando a palavra, ele se vê com um grande problema. A igreja de Corinto passava por adversidades. Falsos mestres adentraram aquela comunidade, estavam desvirtuando o coração, a mente daqueles irmãos. De tal forma que a igreja se divide, de tal forma que a igreja começa a viver e praticar imoralidades, de tal forma que membros daquela comunidade de fé se acham acima da média, se acham acima dos outros, pisam nos outros, e tudo isso vai causando àquela igreja um mal tão grande que, se não fosse tratado, aquela igreja naquela cidade que outrora fora forte iria fechar as portas. Paulo não podia permitir que isso acontecesse. E então Paulo deseja estar com eles. Mas naquele exato momento ele não poderia ir, porque aquela porta em Éfeso lhe foi aberta. Então envia a primeira carta, uma carta que chamamos de carta severa, carta dura, uma carta em que Paulo exorta a igreja a voltar os seus corações para Jesus. Aquela carta tem seu fruto. Várias famílias e pessoas entendem, compreendem que erraram, que tomaram a decisão incorreta e então
deixam aquele mau caminho e se voltam ao Senhor. Mas a gente sabe que no meio daquela igreja haviam muitas famílias e muitos se arrependeram, porém outros não se arrependeram. E eles tiveram que ser disciplinados, outros excluídos. A igreja estava voltando o seu caminho para a vontade e a palavra de Deus, mas a tristeza no coração de muitos membros estava de fato sendo percebida pelo apóstolo Paulo. Mas havia, além disso, alguns que, apesar de entenderem a palavra de Paulo, ainda assim não acreditarem ou dar crédito ao ministério daquele santo homem, ao apostolado, ao chamado, à evangelização de gentios. E Paulo tinha opositores ainda. Paulo tinha aqueles que foram excluídos, que foram disciplinados e que também estavam tentando influenciar e retornar ao seio da igreja. Ainda havia os falsos mestres que de quando em quando retornavam para trazer uma palavra adversa. É nesse contexto de restauração, de dor, é nesse contexto de confiança e desconfiança que muitos têm em sentido ao ministério de Paulo, que Paulo escreve essa segunda carta. Essa segunda carta, pois bem, ela tem o princípio norteador de Paulo desejar consolar o coração dos que choram, consolidar aqueles que permaneceram, fortalecer e dizer para aqueles cristãos para que eles sigam avante, mas também para defender o seu ministério e afirmar e reafirmar o seu chamado santo como apóstolo, e que ele tinha o coração voltado àqueles irmãos, àquelas irmãs. Esse é o nosso contexto. Para isso Paulo escreve esta carta, para consolar e reafirmar, fortalecer o coração daqueles homens e daquelas mulheres. Dito isso, meus irmãos, dito isso, minhas irmãs, eu quero passar então para a carta propriamente dita. Capítulo 1, os versos iniciais, verso 1 e verso 2. Assim está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre, em todas as suas cartas, o apóstolo Paulo dedica um tempo a saudar os irmãos, fazer a saudação à igreja. Aqui, assim como na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo inclui como aquele que está escrevendo, o remetente da carta, ele inclui o seu amigo, irmão Timóteo. Paulo aqui, ele se chama, ele traz a lembrança daquela comunidade de fé de quem ele é. Ele é um apóstolo, chamado, vocacionado pelo Senhor. Aquele que recebeu o apostolado não de mãos humanas, mas do próprio Senhor Jesus. E ele então diz a quem ele está escrevendo, a igreja em Corinto e a todos os santos, não apenas da cidade de Corinto, mas ao derredor daquela cidade. E ele então, como ele sempre traz, ele traz a graça e a paz. Verso 2, ele diz: graça a vocês, paz a vocês. Então, ele encerra esta introdução e essa saudação, dizendo a ele que esta graça e essa paz parte da parte do nosso Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 13, então, o apóstolo Paulo começa a trazer o assunto principal da sua carta, a consolação.
Agora eu quero que você observe que o apóstolo Paulo, no verso 3, já demonstra o seu coração grato, exultante na graça de Deus. Em vez de Paulo iniciar a sua carta trazendo os problemas, apresentando as adversidades, mostrando a preocupação, as agruras da vida, em vez disso, o apóstolo Paulo inicia a sua carta exaltando a Deus, bendizendo ao seu nome, glorificando a Deus. Ele está exaltando a Deus, bendizendo a Ele. Por quê? Porque a graça de Deus o alcançou e alcançou a cada um deles. Paulo então enfatiza nesta adoração, nesta exaltação, a pessoa de Deus e a obra santa desse maravilhoso Deus. É a mesma coisa que João faz em Apocalipse. Antes de ver Deus abrindo os selos que trariam flagelos à igreja, João vê Deus no trono, vê Deus como o Senhor da história, vê Deus com a sua mão poderosa governando a vida de cada um daqueles que foram amados pelo Senhor. Nós precisamos entender que não importa o tamanho da tribulação, da dor, da adversidade pela qual haveremos de passar, o Deus a quem adoramos, a quem exaltamos, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. E esse mesmo Deus que controla todas as coisas é o Deus de poder e de graça, é o Deus consolador, é o Deus que está ao nosso lado. Nós precisamos aprender algumas coisas nesses versículos que foram lidos, principalmente nos versículos iniciais. Primeiro, que Deus deve ser exaltado por quem Ele é. Quando Paulo usa a palavra, o termo seja bendito, ou seja, bendito seja o Deus e Pai, Paulo não apenas se utiliza desse termo bendito seja aqui nesta carta. Paulo faz uso desse termo também mais 2 vezes no Novo Testamento. E esta palavra aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, em Efésios, eu quero te convidar a abrir a palavra em Efésios, no seu capítulo 1, para que você acompanhe comigo. Efésios, capítulo 1, o verso 3 e também o verso de número 4. E diz assim a palavra: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Temos também, além de Paulo, Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3, Pedro dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E então nesta carta o apóstolo Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de
consolação. Glória a Deus. Essas 3 passagens, 2 por Paulo e uma por Pedro, falam sobre as bênçãos de Deus. Primeiro, em Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, sobre as bênçãos do passado, sobre o Deus que escolhe, sobre o Deus que elege, sobre o Deus que ama, e esse Deus que escolhe, que elege, é o Deus que salva, é o Deus que adota, é o Deus que traz vida quando havia morte e nos coloca numa posição, uma santa posição na eternidade. A segunda é 1 Pedro. O apóstolo Pedro está falando sobre as bênçãos. Aqui, Paulo, no primeiro texto, Paulo fala sobre as bênçãos do passado. As bênçãos do passado. E nesse texto de Pedro, Pedro fala sobre as bênçãos do futuro, sobre a esperança do porvir. É isso que Pedro traz aos nossos corações. Ele nos regenerou para uma viva esperança, as bênçãos do futuro. E nesse texto, o texto de hoje, o texto de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre as bênçãos do presente. Aquele Deus que nos abençoa no aqui, no agora, nesse tempo. Sim, Deus nos abençoou no passado, nos abençoará no futuro, mas tem nos abençoado hoje, no presente. É esse Deus que você serve, o Deus da bênção. Esse Deus precisa ser exaltado, porque esse Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: bendito seja o Deus, o único Deus, o soberano Deus, aquele que é, que há de vir e sempre será. Ele agradece a Deus, ele bendiz a Deus, o Deus Pai, porque de fato é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que Jesus encarna, e quando Jesus encarna, o Pai se torna Deus. Na eternidade, o Deus é Pai. E Jesus Cristo só pode fazer a sua obra graciosa porque Ele é Filho do Deus Altíssimo. E porque Ele é o próprio Deus Altíssimo, a segunda pessoa da Trindade. Jesus nos salva. O Pai nos salva. O Espírito Santo nos salva. Por isso, o Deus que nós servimos precisa ser exaltado. Devemos então também agradecer, porque esse mesmo Deus é o Pai de misericórdias. Mas não apenas o Pai da misericórdia. Não apenas o Deus que é misericordioso. O Deus que levanta do monturo o desvalido. O Deus que acode aquele que está morto, dilacerado. Ele não é apenas o Deus de misericórdia, mas Ele é a própria misericórdia. Ele é a própria misericórdia. Ele é a fonte de toda e qualquer misericórdia. Ele está além de tudo quanto nós podemos mensurar. As suas misericórdias, elas nascem do seu próprio coração. Deus é misericordioso. Deus é a fonte da misericórdia. Deus é a fonte que transforma tudo ao nosso derredor. Se nós recebemos o consolo nasce das misericórdias de Deus. Esse consolo que flui desse grande rio, o rio da consolação, desse manancial que corre das águas do trono da graça, para consolar a todos e qualquer coração. Nós temos esse Deus
que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse Deus que é o Deus de misericórdia. Nós temos esse Deus que é o Deus de toda a consolação. Ele é o Pai de misericórdias e Ele é o Pai da consolação. Deus é o Pai que consola, é a fonte da consolação. Em outras palavras, não há verdadeira consolação fora de Deus. Nenhum coração desesperado e aflito pode encontrar a calma, a tranquilidade. Nenhum coração pode aquietar-se, acalmar-se, a não ser pela intervenção de nosso Senhor, pela intervenção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhuma palavra humana tem o poder de sossegar a alma atribulada, a alma em sua consciência, com sua consciência culpada. Não há conforto e consolo fora da pessoa e da obra do próprio Deus em nosso favor. Agora eu quero que você olhe termos principais no verso de número 4. Paulo diz, é Ele que nos conforta. Início do verso 4. É Ele que nos conforta. Se temos vários problemas no mundo, todos esses problemas podem ser resolvidos, transformados pela graça de Deus. E diante dos problemas que vivemos, nós temos paz e consolo no nosso Salvador. Deus é abundante na paz e no consolo. A palavra confortar, o termo confortar, quando imaginamos esta palavra, quando imaginamos alguém disposto a consolar outro alguém, ou nós mesmos dispostos a consolar alguém, nós estamos pensando em alguém que está ao lado de outro para encorajá-lo. Alguém que está ao lado de outro para fortalecê-lo no momento de um grande teste, no momento de uma grande provação. Jesus certa vez disse aos discípulos, eis que estou convosco todos os dias. É Deus quem nos conforta. É Deus quem se coloca ao nosso lado. É Ele que está presente todos os momentos da nossa vida. Ele nos conforta. Ele nos enche de esperança. Ele traz à nossa vida a fortaleza que precisamos para dar continuidade. Ele se coloca ao nosso lado em que momento? É claro, em todos os momentos. Mas Ele também está conosco e principalmente está conosco nas tribulações. É Ele, diz Paulo, que nos conforta, que se coloca ao nosso lado para nos fortalecer, para nos motivar, para nos incentivar, para dizer não temas, para dizer vai, todo lugar que você pisar será vosso, porque eu vos tenho dado, vai, porque eu sou contigo. É Ele que nos conforta em toda, não é parcialmente, não é em algumas, não é nos momentos que são apenas bons para Ele, mas na verdade em todo momento, em toda a nossa tribulação, Deus nos conforta. Significa dizer que Deus nos conforta agora, Deus nos confortará amanhã, Deus nos confortará depois de amanhã, Deus nos consolará todos os dias da nossa vida, sempre de forma contínua. O conforto é algo que é diário. Você pode se sentir fortalecido ao saber
que em todos os momentos Deus te conforta. Nas tribulações ou na tribulação. O que significa o termo tribulação aqui? O termo tribulação, o termo grego, é e significa um peso. Quando alguém colocava um peso excedente sobre alguém, ou sobre um animal, ou quando o navio estava supercarregado e estava pesado, o termo era tribulação. Pense então que quando Paulo usa essa palavra nesse texto, tribulação, o apóstolo Paulo está dizendo que há momentos na vida do crente, do cristão, que há um peso que o esmaga, há um peso enorme, há um peso que traz aquele que está caminhando uma dificuldade de andar, uma impossibilidade de andar, porque aquilo é maior do que ele, é maior do que nós, é um peso que ele sozinho não consegue carregar. E Jesus certa vez disse à multidão sedenta e faminta da palavra, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Todos vós que têm um peso enorme sobre vossa cabeça, sobre vossa fonte, sobre o vosso coração. Aqui então o apóstolo Paulo está dizendo a tribulação que causa a cada um o peso que impede de prosseguir. Irmão, irmã, Deus conforta, Deus se coloca ao lado e Deus tira esse peso. Deus tira o peso. Jesus tira esse peso. É Ele que nos conforta. É Ele que alivia a nossa jornada. É Ele que, quando você está no seu quarto, preocupado com o amanhã, diz a você: não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. É aquele que te diz: eis que preparei um lugar para que onde eu estou esteja você também. É esse que diz: eu sou o bom pastor que dei a vida pelas ovelhas. É esse que diz: está consumado. É esse que diz: eu escrevi o seu nome no livro da vida. É esse que diz: eis que faço novo todos os céus e terras. É esse que diz: eu enxugarei dos vossos olhos as lágrimas. Ele nos consola. Ele nos conforta. Mas se Ele nos conforta e Ele nos consola, é porque antes passamos por adversidades. É porque antes passamos por dores pelo vale. É porque passamos pelo deserto. Todo cristão, não apenas hoje, mas nas outras gerações, e também nas gerações vindouras passarão por adversidade. Você não é único, não é o primeiro nem será o último a sofrer, porque Jesus diz: eis que no mundo terão aflições. Eis que no mundo sofreremos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas serão consolados porque choraram. Serão livres porque foram perseguidos. Receberão água porque estavam no deserto. Serão saciados de sua fome porque passaram por privações. Serão perdoados porque pecaram. Serão amados e são amados por graça e misericórdia. Nós passamos por adversidades, por tribulações. Essas provações, essas adversidades,
elas têm um princípio pedagógico para que cresçamos e cresçamos, para que nossa fé se consolide, para que através de tudo quanto vivemos nesse mundo, nós possamos olhar para a cruz e entender que dependemos exclusivamente da graça de Deus. É isso que Paulo diz na continuação desses versos. Paulo diz que ele passou por um momento de tamanha provação, que ele mesmo desistiu da vida. Ele achou que tinha chegado ao fim, ele achou que encontraria Jesus Cristo e veria pessoalmente na glória. Mas o Deus da graça já havia ensinado, mostrado a ele que ele deveria confiar em Deus que ressuscita os mortos. Não deveria confiar nele mesmo e em suas forças. Nós estamos vendo isso hoje, incapazes de resolver um problema com um vírus tão pequeno, mas que causa tamanhas dores. Nós somos passageiros, nós somos frágeis. O mais forte atleta não passa de nada quando lhe vem uma enfermidade. Os corações mais altivos, quando a depressão se aloja, se tornam frágeis como vidro. Precisamos entender que precisamos da graça. Sem Deus nada somos, mas em Deus somos mais do que vencedores. As tribulações nos fazem crescer, amadurecer, nos tornarmos homens e mulheres mais fortes na graça e fortes, consolidados, experientes, sim, aí então podemos ir na direção daquele que se encontra vivendo um momento de dor e momento de crise e momento de adversidade. Deus quer nos usar. Deus nos usa. Ele quer que sejamos instrumentos, cooperadores em suas mãos. Ele quer que consolemos outros, mas precisamos, para consolar, nós precisamos ser consolados. E consolados diante da adversidade, nós podemos consolar os que choram. Podemos manifestar através de nós o consolo de Deus. Você não nasceu para simplesmente receber somente as bênçãos de Deus. Você não foi criado, restaurado, para viver sempre sendo consolado e não agir em direção ao outro. Você só foi salvo, é alvo da misericórdia, é alvo do consolo, para ser canal. Nós somos consolados para consolar. Nós somos abençoados para abençoar. Nós somos perdoados para perdoar. Nós somos alvos do amor de Deus para amar. Nós somos amados, cuidados, abençoados, perdoados, para sermos proativos, para sermos o canal pelo qual Deus abençoa pessoas sedentas. Deus de fato nos consola para sermos consolados. É através das provações que amadurecemos, como já afirmei, e então podemos usar toda a nossa experiência para poder ajudar o próximo. Nossas feridas serão fontes consoladoras. Nossas lágrimas serão instrumentos
de grande consolo. As nossas perdas, possibilidade de amenizarmos aqueles que perderam alguém. Aquilo que vivemos pode trazer ao outro a paz que tanto ele precisa. O Deus Trino, de fato, nos consola, para que possamos consolar aqueles que estão aflitos. Somos convidados pela palavra a chorar com os que choram. Esse é o ensinamento de Jesus. Mas, infelizmente, muitas pessoas não encontram um ombro amigo para chorar em seus momentos de dor e passam pela luta sozinho. Nós não passamos pela luta sozinho. Você não passa pela luta sozinho. O Consolador está ao seu lado. Aquele que conforta, caminha com você e te chama, te convoca a ser agente de transformação, agente de mudança. Nesses dias maus, busque consolar, confortar, trazer palavras de vida, motivar aqueles que estão tristes e se sentindo desamparados. Essa é a missão da igreja, ser uma igreja consoladora, uma igreja que ama ao próximo como é amada por Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Renove o seu coração, renove a sua força. Nós somos confortados e consolados para sermos fontes desta consolação. Esteja em paz. Que nesse momento em que estamos jejuando, você pense e reflite sobre o seu caminhar, sobre a sua vida. E lembre-se, Deus é aquele que nos livra e nos livrará de tão grande dor e provação. Fique na paz, fique na paz.